Bem-vindos, amigos concurseiros. Vamos falar um pouco sobre acentuação gráfica. Bom, sobre o acordo ortográfico que começa a vigorar no Brasil a partir de 2013, nós temos algumas considerações. Bom, um acordo ortográfico, que na verdade é de 1990, foi assinado por 8 países de língua portuguesa. Entre eles podemos destacar Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E o novo acordo teve a implementação no Brasil de forma escalonada. Primeiro, começou com a vigência ainda não obrigatória no ano de 2009. Entre os anos de 2010 e 2012, teve uma adaptação completa dos livros didáticos para a nova regra. E a partir de 2013 houve a observância plena e geral dos termos do acordo. O acordo tem como finalidades unificar a escrita do português, simplificar suas regras ortográficas e, com isso, aumentar o prestígio internacional da língua portuguesa. Quais são as novidades introduzidas então pelo novo acordo? Uma delas é em relação à reintrodução das letras K, W e Y no alfabeto, que agora passa a ter então aí 26 letras, das quais estamos aí acostumados, né? Bastando agora inserir na ordem aí K, W e Z. Na prática não mudou nada. As letras K, W e Y continuam a ser usadas na escrita de símbolos de unidade de medida, como por exemplo quilômetro, quilograma e watt, e nas palavras que têm nomes estrangeiros e seus derivados, como por exemplo Shakespeare ou shakespeariano, Newton, William, show, playground. E sobre a acentuação gráfica, primeiro vamos falar sobre o trema, que não é mais usado na letra U, para indicar que ele deve ser pronunciada nos grupos ge, gi, que, ki, como por exemplo nas palavras aguentar, arguir, frequência e tranquilo. Não tem mais. E o que permanece igual em relação ao trema? Bom, o trema continua ainda sendo necessário o seu uso em palavras estrangeiras, como por exemplo Miller, milleriano, Ibner, iberiano e bitin, palavras estrangeiras e seus derivados. Outra coisa que muda é em relação aos ditongos abertos ei e oi, de palavras paroxítonas. Não se usa mais o acento nos ditongos abertos ei e oi, de palavras paroxítonas, como por exemplo nas palavras ideia, colmeia, apoia, celuloide. Não tem mais o acento. E continuam a ser acentuadas ainda as palavras oxítonas, que são terminadas em eis, el, oi. Exemplos: papéis, troféu e herói. O i e u, tônicos depois de ditongos, em palavras paroxítonas. Também teve aí uma mudança. No caso do i e do u, não se acentuam mais quando são tônicos e aparecem depois de um ditongo, nas palavras paroxítonas, como por exemplo baiuca, baiuca e feiura. Mas permanece igual i e u no caso das oxítonas, na posição final depois de um ditongo, como por exemplo Piauí e Tuiuiu. O que muda agora em relação às palavras terminadas em em e oo, ou oos, não se usa mais o acento circunflexo em lem, crem, dou, enjoo ou voos. Há também mudança em relação ao acento diferencial. Não se usa mais o acento diferencial em membros de alguns pares, como por exemplo para, pela, pelo, polo, pera, forma, opcional para conferir clareza à frase. O que permanece igual? Em relação ao acento diferencial, permanece da mesma forma nas palavras pode e pode, por e por, tem e tem, vem e vem, derivados de ter e vir, como por exemplo mantém, mantém, convém, convém, detém, detém. Outra mudança é em relação ao presente do indicativo e do subjuntivo das palavras arguir e redarguir.
Não se usa mais o acento agudo no U, tônico das formas risotônicas do presente do indicativo e do subjuntivo. Argul, arguis, argui, arguem. Argua, arguas, argua, arguam. E sobre o emprego do hífen? Primeiro caso, no caso geral, faz-se o uso do hífen diante de H, como por exemplo nas palavras anti-higiênico, sub-humano, super-homem. Segundo caso do emprego do hífen, no prefixo terminado em vogal, diante da mesma vogal, como por exemplo contra-ataque, micro-ondas, anti-inflamatório, semi-interno. E não se usa o hífen diante de vogal diferente, como exemplo, autoescola, antiaéreo. E diante também de consoante diferente de RS, anteprojeto, semicírculo. E diante de RS dobram-se essas letras: antirracismo, antissocial, ultrassom e antessala. Emprego do hífen em relação aos prefixos pré, pró, sota, soto e vice. Usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por qualquer letra, como por exemplo, pré-vestibular, pró-europeu, sota-capitão, soto-mestre, vice-rei e vice-almirante. Não se usa mais o hífen diante do prefixo CO. Aglutina-se, em geral, com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por O, como, por exemplo, coobrigação, coordenar, cooperar e cooptar. E o uso do hífen em relação ao prefixo ré. Aglutina-se com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por ré. Exemplo, reeditar, reescrever, reencarnar. E agora o terceiro caso do emprego do hífen. Agora em relação ao prefixo terminado em consoante. Quando é que se usa o hífen? Usa-se o hífen diante da mesma consoante. Interregional, subbibliotecário. E não se usa o hífen diante de consoante diferente, como por exemplo intermunicipal, supersônico, e também diante de vogal, interestadual e superinteressante. Agora, o emprego do hífen em relação ao prefixo sub. Bom, diante de palavra iniciada por B ou R, usa-se o hífen, ficando aqui como, por exemplo, subbase, subraça, sub-região. Em relação aos prefixos circum e pan, bom, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por M, N e vogal. Circunnavegação, pan-americano. Terceiro caso de emprego do hífen em relação agora ao prefixo AD. Bom, usa-se o hífen diante da palavra iniciada por D ou R. Exemplo, ad digital ou ad renal. E agora o quarto caso em relação aos prefixos. Em relação aos prefixos eis, sem, além, requem, recém e pós. Quando é que se usa o hífen? Usa-se o hífen diante de palavra iniciada por qualquer letra. Exemplo, ex-aluno, sem terra, além-mar, a queimar, recém-casado e pós-graduação. Outros casos de emprego do hífen, agora em relação ao sufixo de origem tupi-guarani, que representa formas adjetivas como açu, guaçu e mirim. Usa-se o hífen quando o primeiro elemento termina por vogal acentuada graficamente, ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica de dois elementos, como, por exemplo, Amoré-Guaçu, Anajá-mirim, Capinhaçu e Ceará-mirim. E quinto e último caso do emprego do hífen, agora em relação às palavras sentidas como unidades, não se faz o uso do hífen, como, por exemplo, nas palavras girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas e paraquedista. Vejamos agora algumas palavras que mudaram, como eram, e agora como estão algumas palavras que mudaram depois do novo acordo ortográfico. Um exercício interessante para quem faz concurso público, para quem vai prestar alguma prova que exige esse conhecimento de acentuação gráfica, é conhecer as palavras na vivência, na prática, no dia a dia. E isso por si só pode garantir um resultado muito melhor do que decorar as regras gramaticais envolvidas nesse assunto. Então vamos lá. Por exemplo, em relação ao trema, algumas palavras que tinham, como era aguentar,
E agora, aguentar sem o trema. Outra palavra que perdeu o trema foi ambiguidade, consequência, antiguidade, delinquência, desmilinguido, eloquência, equestre, equidade, equino, exequível, frequência, frequente, inconsequente e linguiça. Agora, em relação ao I e U tônicos, depois de ditongos. Antigamente, nós tínhamos aqui acento em baiuca, agora não tem mais. Bocaiúva, cheinho e feiura perderam os acentos. Em relação às paroxítonas, em e ou, que tinham acento circunflexo. Abençoo, crem, dem, dou, enjoo, lem, magou, perdoou, vem, perderam o acento circunflexo, não tem mais. Outros exemplos, agora em relação às paroxítonas. Como era? Em relação às paroxítonas terminadas em ei e oi. Apoio, não tem mais o acento. Assembleia, boia, boleia, celuloide, colmeia, coreia, epopeia, estreia, geleia, heróico, jiboia, joia, odisseia, panaceia, paranoico e tramóia. Todas elas perderam aí os seus acentos. E agora em relação ao acento diferencial. A palavra para, relacionada ao verbo parar, perdeu o acento, ficou normal. Pela, do verbo pelar, também perdeu acento. Pelo, o substantivo. Polo e pera, também substantivos, todas perderam o acento, não tem mais. E agora em relação ao presente do indicativo e do subjuntivo referente às palavras argui e redargui. Redarguo, né? Perdeu aí o acento. Redarguis, redargui, redarguem, redarguá, redarguas, redargua e redarguam. Palavras quanto ao acento tônico. Se a sílaba tônica for a última, nós teremos aí uma oxítona. Exemplo, funil, parabéns, rapaz e saci. Se a sílaba tônica for a penúltima, nós teremos aí uma paroxítona. Exemplos, escola, retorno, bisteca, afável. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, nós teremos aí uma proparoxítona. E os exemplos são lâmina, público e paralelepípedo. E os monossílabos, as palavras que possuem apenas uma só sílaba, podem ser átonos ou tônicos. Os átonos. Em relação aos artigos, aí nós temos o, a, os, as, e uns. Pronomes oblíquos pessoais. Me, te, si, o, a, le, nos, vos, os, as, les. Pronome relativo, que, preposições, a, com, de, por. São monossílabos átonos. E também temos aqui combinações e contrações de preposições e algumas conjunções. Mas temos também os monossílabos tônicos, que são em relação aos substantivos flor, sol, mar. Adjetivos, nós temos mal, má, bom. Verbos tônicos, por, da, de, vi. Pronomes, nós, vós, tu, mim, ti. Advérbios, cá, lá. Agora, algumas normas de acentuação gráfica segundo aí o novo acordo ortográfico. Bastante atenção. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em aas, es, os. Exemplo de aas: ca, da, ma, já, vá, brás, gás, mas, paz, vás. Exemplo de monossílabos tônicos terminados em e ou es: cre, de, fé, le, lé, pé, ré, sé, cres, des, meis, pés, res, vés. Terminados em o: dó, mó, nó, pó, só, móis, nós, cós, pois, pós, sóis. São também acentuadas as formas verbais terminadas em a, e, o, tônicos, se seguidos de los e las. Exemplos: de a, terminado em a: dá-lo, faloás, falos-ás.
terminados em E, velo, telos, telas, íamos, terminado em O, polão, poloemos, polos. E ditongos abertos, eis, el, oi, réis, moeda, géis, mês, féis. Os ditongos abertos terminados em el, vel, cel, réu, léu, del, tel, conservam aí, portanto, o acento. Sóis, dói, rói, mói, sói, gói, coi. Acentuam-se os oxítonos terminados em A, E, O. Exemplos de oxítonos terminados em A, as, aás, cajá, vatapá, jacá, pará, quiçá, dará, satanás, aliás, ananás e atrás. Oxítonos terminados em E, café, rapé, sapé, você, através, pontapés, cafés, cortês, português, freguês. E os oxítonos terminados em O, paletó, cipó, mocotó, dominó, avô, compôs, robô, vovô, avós, cipós. Observação importante. São também acentuadas as formas verbais terminadas em A, E e O, tônicos seguidos de los, las. Exemplos. Terminado em A, recuperá-lo, cortá-lo, animá-las, acompanhá-los, íamos. Terminados em E, vendê-lo, fazê-las, conhecê-los, íamos, convencê-los. Terminados em O, dispô-las, propô-las, compô-lo, repô-la-emos. E oxítonos também terminados em EM ou ENS, ens, em ou ens. Também ninguém, vinténs, Jerusalém e além. E os ditongos abertos terminados em ei, el, oi. Exemplos: papéis, anéis, fiéis, cordéis, quartéis, coronéis, troféus, troféu, ilhéu, mausoléu, fogaréu, chapéu. Oi, herói, anzóis, lençóis, faróis, constrói. E em relação às paroxítonas, são acentuadas aquelas terminadas em L, N, R, X, PS, an, ans, ão, ãos, i, is, ons, uns, us e ditongos. Exemplos aí de paroxítonos terminados em L: ágil, amável, fácil, hábil, cônsul, desejável, útil, nível, têxtil, imóvel, níquel. Paroxítonos terminados em N: Éden, hífen, pólen, abdômen, líquen, sêmen, Nelson, Wilson. Paroxítonos terminados em R: caráter, revólver, éter, Marte, destroyer, açúcar, cadáver, néctar, repórter. Paroxítonos terminados em X: tórax, fênix, ônix, félix, cox, córtex, códex, xerox, xerox, látex. Paroxítonos terminados em PS: bíceps, fórceps, kelps, tríceps. Paroxítonos terminados em an ou ans: imã, órfão, ímãs, órfãos, balcãs. Paroxítonas terminadas em ão ou ãos: órfão, órgão, bênção, sótão, órfãos, órgãos e bênçãos. Paroxítona terminada em i ou is, ou is: júri, caque, beriberi, tax, dandi, lápis, grátis, oásis, miósotes. Paroxítonas terminadas em on, ons: próton, elétrons, nêutrons, íon, críton, nylon, radons. Paroxítonas terminadas em ou uns: médium, álbum, fórum, médiums, álbuns, fóruns. Paroxítonas terminadas em us: bônus, ônus, vírus, vênus, tônus, humus, munus, obrigação. E paroxítonas terminadas em ditongos: áurea, azaleia, marmoreia, argêntel, terráqueos, ígneo, ânsia, boêmia, frequência, calvície, imundície, cárie, barbárie, declínio,
pátios, lábios, amêndoa, Páscoa, mágoas, nódoa, contíngua, espáduas, tênues, bilíngue e árduo. A prática, a leitura dessas palavras, o contato intenso com elas nos farão gravá-las, independente da regra de acentuação gráfica vigente para esse grupo de palavras. Agora, em relação às proparoxítonas. Em relação às palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Exemplos: abdômenes, aeródromo, biológico, cálido, cátedra, ênclise, fonógrafo, ífenes, hipódromo, infinitésimo, lécimos, parêntese, têmporas, Verônica. É importante destacar também que não se emprega mais o trema, exceto em palavras oriundas do estrangeiro, ou suas derivadas. Exemplos: Ibner ou ibneriano. Sexta categoria de exemplo. Acentuam-se o I e o U, vogais tônicas, os hiatos, quando eles não formam sílaba sozinhos, ou com S e não seguidos de NH. Exemplos: ruína, raízes, países, faísca, doía, egoísmo, egoísta, saída, suíço, ateísmo, Bahia, Havaí, caída, aí, Jacareí, Pirajuí, Piauí, juízo, cafeína, Icaraí, Grajaú, balaústre, reúne, saúde, ataúde, Jaú, Anhangabaú, viúva, baú, baús, viúvos. Primeira observação. Não se devem acentuar, portanto, raiz, pau, ruim, ruins, rainha, moinho, tainha, ainda, juiz, coimbra, ruindade, Raul, cair, cairdes. Segunda observação. Não se devem acentuar nas palavras paroxítonas o I ou o U, se forem tônicos, precedidos de ditongo. Exemplo: feiura, baiuca, maoísmo e taoísmo.